20 passes é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. A técnico sambou, tocou Neymar, é gol. Hoje em dia, o futebol profissional exige do jogador performance que reúna num único atleta capacidades múltiplas. Os movimentos executados numa partida de futebol envolvem habilidades como o drible, o salto, o pique, o cabeceio. A medicina melhorou, os equipamentos melhoraram, a preparação física melhorou, então antigamente você corria 6 km, hoje você corre 12. O número de piques de velocidade que um atleta dá durante um jogo, podendo chegar a 40 a 60 piques de velocidade em 90 minutos. Solicitações extremas de potência muscular na forma de saltos, na forma de choques físicos. 20 anos atrás, um jogador de futebol profissional corria 4, 5 quilômetros numa partida inteira. E hoje, o vigor físico com que o futebol profissional é praticado realmente caracteriza índices extremamente importantes do ponto de vista de exigência. Hoje não existe mais aquilo que antigamente se dizia, que o jogador profissional não precisava ser um atleta se fosse um craque. Hoje não existe nenhum craque que não seja também um atleta. No país do futebol, o sol nasce para todos, mas só brilha. E para que a performance nos jogos seja de um atleta, é preciso muito treino. Quando joga quarta e domingo, nós treinamos segunda, terça, quinta, sexta e sábado, 5 vezes por semana e com 2 jogos, né? Então é de segunda a segunda, dificilmente a gente consegue uma folga. Para aguentar essa rotina, é preciso ter saúde de ferro. É nesse ponto que o futebol é contraditório. A questão de treinar muito gera isso também, né? Tem um perigo, né? Porque como tu treina muito, exercita muito, a chance de lesão é muito grande. Geralmente o goleiro tem muitas lesões em treinamento. Na minha época, na Europa você não se trabalhava 50% do que se trabalhava no Brasil. O teu corpo era o teu aviso. Quando você estivesse sentindo qualquer tipo de dor muscular, isso era um sinal vermelho que você estava treinando demais. E você era respeitado pelos preparadores físicos e automaticamente o ritmo de treinamento para todos era menor. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil era limite, era a lei do mais forte, tinha que treinar até você não aguentar mais e quem não aguentasse ia ficando de lado. Conforme vai aumentando o número de jogos, o desgaste é ainda maior, o corpo não aguenta, isso acaba aumentando o risco de lesão. As lesões, a gente pode dizer até que aumentaram a incidência na razão direta do aumento do vigor físico do atleta. O número de choques aumenta porque o tamanho do campo é o mesmo. E, evidentemente, a possibilidade de uma lesão vai ser hoje uma frequência até muito maior, apesar de toda a melhor preparação que os atletas têm. A gente pode dividir as lesões mais frequentes no futebol em 2 grandes grupos. As lesões traumáticas por contato direto, que envolvem choque entre os adversários ou até mesmo no mesmo time. São as contusões musculares, são as lesões ligamentares, principalmente articulações de joelho e tornozelo. E as lesões por repetição, por esforço repetitivo. As lesões por esforço repetitivo são as tendinites. Dores no joelho, dores nos ossos, né? Eu tenho hoje, depois que eu parei de jogar bola, artrose que me impede hoje de bater minha bolinha se eu não tomar meu anti-inflamatório. Porque realmente dói demais, né? O desgaste é muito grande, né? Eu tive ano passado num jogo em Itu, eu tive uma lesão na posterior que foi bem complicada, foi uma lesão bem extensa. Na coxa da posterior, fiquei quase 2 meses parado. Lesão séria mesmo eu tive em 98, no começo de 98 no Flamengo, né? Até então eu estava em todas as convocações desde 96 e 97 para a seleção brasileira. E a gente tinha a Copa no meio de 98 e no começo de 98 sofri uma fratura na vértebra, numa joelhada que eu tomei nas costas. Essa foi a única lesão séria que eu fiquei 2 meses e meio, 3 meses para voltar a jogar futebol. E acabei perdendo a Copa. Eu tive uma no tornozelo, graças a Deus não precisei de cirurgia, e também tenho o 5º metatarso, que é um osso na lateral do pé, eu acabei quebrando esse, demorei 3 meses para voltar, e tive uma lesão no pubis também, que foi uma da principal lesão que eu tive na minha carreira, que eu tive
pubalgia com 2 hérnias, operando uma de cada vez, então eu demorei 5 meses para voltar, essa foi a mais longa. A recuperação das lesões no futebol, elas têm sido cada vez mais satisfatórias. Primeiro porque a gente consegue fazer um diagnóstico mais preciso do que se fazia antigamente. E segundo porque o conhecimento da anatomia, o conhecimento fisiológico e os recursos de tratamento cirúrgicos e não cirúrgicos melhoraram muito. Hoje em dia você tem recursos minimamente invasivos, artroscopia, uma cirurgia feita nas articulações com auxílio de vídeo, de câmera. Ela tem um trauma menor, possibilitando uma recuperação mais rápida do atleta. Eu sou país do futebol, negou a técnico sambo, tocou Neymar, ego. E todos os recursos à disposição dos futebolistas profissionais já estão ajudando a melhorar o desempenho e a saúde de quem adota o futebol como atividade física ou até mesmo como um momento de lazer. E a ideia do Soccer Fit surgiu exatamente daquele atleta de final de semana que acaba jogando aos sábados, aos domingos, não se prepara corretamente e o risco que ele tem de lesões é muito grande. Então acaba não tendo prazer na atividade porque cansa muito durante o jogo ou porque tem um risco alto de lesão. As lesões no futebol, elas aparecem normalmente quando há um excesso de atividade física e quando há uma falta de preparo. O atleta que deixa de fazer a parte de fortalecimento muscular, que deixa de fazer o treinamento regular, ele está mais propenso a ter essas lesões. Quem trabalha dentro do programa são profissionais que vêm do futebol, que têm um conhecimento específico do alto nível e do futebol nos grandes clubes e traz essa experiência e essa tecnologia para um público que não teria necessariamente acesso a esse tipo de trabalho. O amador, a proposta é identificar quais são os seus déficits, onde ele apresenta desequilíbrio e corrigi-los através de um treinamento indoor. Dentro do programa Soccer Fit, nós trabalhamos muito na qualidade de execução, qualidade do movimento, correção de algumas deficiências que o atleta venha a ter. Se traduz pelo aumento de força, velocidade, resistência e trabalho específico de campo também, aumento de rendimento em campo dentro da atividade que ele faz no jogo. Mudou minha velocidade, a força, resistência, mudou bastante, me ajudou muito. Um dos focos principais do Soccer Fit, além da performance, é a prevenção de lesão. Então nós temos um cuidado essencial com o trabalho preventivo, que é um trabalho que vai permitir que esse atleta consiga aumentar o desempenho, consiga aumentar a carga de trabalho, sem correr num risco de ter lesão. Você praticando eventualmente e não fazendo um treinamento adequado para aquele tipo de esporte, para o futebol no caso, você está mais sujeito a ter as lesões, e às vezes lesões tão sérias como do praticante profissional. Nós temos hoje conosco atletas de 12 anos até próximo dos 60 anos. Não existe nenhuma restrição. O que nós fazemos, logicamente, é adequar o tipo de trabalho às características de cada atleta e aos objetivos que eles têm também. Usar um equipamento adequado é fundamental. Hoje existe muita opção para se escolher realmente um tênis adequado, uma roupa que, ao contrário até do que muita gente possa imaginar, não faça você suar excessivamente, não exagerar na duração, porque às vezes, apesar da motivação de continuar jogando possa existir, ou seja, solicitações que ultrapassem 60 minutos para quem não é profissional, pode muitas vezes ser alguma coisa que venha a trazer consequências que a gente não gostaria. Acho que tem que se cuidar, indiferente se tu está jogando profissionalmente ou amador, eu acho que é sempre bom cuidar do corpo, cuidar da alimentação, essas coisas. Eu acho que isso tu leva essas lições, eu acho, pro resto da vida, não só para mim como carreira de futebol, acho que isso eu vou levar os cuidados que eu tenho hoje pro resto da minha carreira. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site. Acompanhe as novidades do programa Edição Saúde seguindo as redes sociais. Até mais, tchau! Eu sou país do futebol, negou a técnico sambo.